Meu nome é Carlos Modesto e você está no canal Sabedoria Enriquecedora. Se você esperava uma introdução comum, daquelas previsíveis, pode esquecer. O que vou te dizer agora talvez seja um dos maiores atos de coragem que você vai testemunhar hoje. Não porque eu sou alguém especial, mas porque estou disposto a falar em voz alta sobre uma dor que muita gente esconde até de si mesma. Existe uma guerra acontecendo dentro de você, silenciosa, invisível, mas real. Uma batalha travada no escuro do quarto, no brilho frio da tela, no instante em que o desejo aperta e a consciência sussurra baixinho, quase sem força. De novo, não. Muita gente que trava essa luta solitária contra a masturbação compulsiva nem sempre entende o que está por trás desse comportamento. A maioria acredita que é só um impulso natural do corpo, uma necessidade fisiológica, algo corriqueiro, até saudável. Mas a verdade mesmo, é que na maior parte das vezes isso não tem a ver com prazer. Tem a ver com fuga. Fugir da dor que a gente não sabe nomear. Fugir de um vazio emocional que pesa nos ombros, mesmo com o dia cheio. Fugir da solidão que parece morar dentro do peito, mesmo quando a casa está cheia de gente. A masturbação vira uma espécie de anestesia. Uma tentativa de desligar por alguns segundos a mente que não para, o coração que aperta, a alma que grita por algo que o prazer não consegue entregar. E é aí que mora o perigo. Porque essa fuga cobra um preço alto. Ela vem disfarçada de alívio, mas logo depois deixa um rastro de culpa, cansaço e desconexão. A pessoa se sente fraca, suja, como se tivesse traído a si mesma, como se tivesse se afastado ainda mais de Deus e da própria essência. É um ciclo. O desejo vem, o ato acontece, a culpa invade, a promessa de parar renasce, e tudo se repete. Esse ciclo vai drenando a energia vital. E não falo só da energia física, não. Falo da energia espiritual. A pessoa começa a se sentir longe de si mesma, longe da presença de Deus, como se estivesse desperdiçando tempo, dom, missão. Como se cada recaída fosse uma pequena morte daquilo que ela poderia ter sido. Se você sente que isso fala com você, que essa luta é real aí dentro, então já te peço, curta esse vídeo agora mesmo, mas não por vaidade do canal. Eu te peço isso porque se você está aqui de verdade buscando uma transformação espiritual, o simples ato de curtir é como um pacto silencioso com o seu próprio processo de cura. É como dizer, eu estou comprometido com a minha libertação. A partir daqui, o que vamos conversar não é só sobre parar de fazer algo, é sobre despertar o espírito, porque quando o espírito dorme, o corpo governa. Mas quando o espírito desperta, até o corpo aprende a se curvar diante da consciência. Essa é só a primeira chave. E nós vamos seguir juntos, uma chave por vez, até a porta se abrir. A masturbação, quando se torna compulsiva, não é apenas um hábito, é um sintoma. Um sinal claro de que existe algo desalinhado dentro. E o mais perigoso disso é que muitos não percebem. Acham que é apenas sobre desejo, sobre sexo, sobre tensão acumulada. Mas não é. Na verdade, esse comportamento se transforma num refúgio disfarçado. Um esconderijo onde se tenta apagar por alguns minutos dores que foram ignoradas por anos. É importante dizer isso com clareza. A masturbação compulsiva é uma expressão visível de um vazio invisível. Um buraco interno que grita por presença, por significado, por direção. Muitas vezes, é a tentativa desesperada de preencher um espaço que foi ocupado desde cedo por rejeição, falta de afeto, ausência de propósito ou sensação de abandono. Não é exagero dizer que essa prática acaba sendo, para muitos, uma forma de sobreviver emocionalmente. É como um bote inflável em alto mar. Não leva para lugar nenhum, mas engana a mente com uma falsa sensação de segurança. Só que esse bote fura. Sempre fura. E o que acontece quando isso vira um ciclo? A pessoa começa a perder conexão com tudo que importa. O brilho nos olhos vai embora. O foco nas metas desaparece. A força espiritual enfraquece. Ela sente que está sempre atrasada, sempre abaixo do que poderia ser. Porque, no fundo, ela sabe que está gastando sua energia mais preciosa com algo que não entrega o que promete. E é aí que você precisa entender. Esse ato constante, repetido, esvazia a alma porque ele consome uma energia que não é só física, é sagrada. Essa energia é a mesma que você usaria para criar, para construir, para orar com mais profundidade, para amar com mais verdade.
para se conectar com o divino com mais intensidade. Mas ela está sendo desperdiçada em segundos de prazer que não resolvem nada. Esse esvaziamento vai te deixando cada vez mais distante da sua origem, da sua essência, da sua missão. E quanto mais você se distancia da sua verdade, mais a masturbação parece uma saída, mas é uma armadilha. Quanto mais você se afasta da luz, mais dependente fica do prazer raso da escuridão. É duro ouvir isso, simulation, mas é necessário. Você precisa olhar para isso com honestidade. Você precisa entender que o que está em jogo aqui não é só comportamento, é sua espiritualidade, sua identidade, seu destino. Porque o vício, nesse nível, não quer só te prender ao ato, ele quer te impedir de acessar quem você nasceu para ser. E se você chegou até aqui ainda ouvindo, é porque algo dentro de você já começou a despertar. Não ignore isso. Não apague essa fagulha. É com ela que a chama vai reacender. O mais traiçoeiro dessa batalha não é nem o ato em si, é o ciclo silencioso, repetitivo e cruel que vai se instalando devagar sem que a pessoa perceba. Primeiro vem o desejo, às vezes fraco, quase inofensivo. Depois, o pensamento começa a ganhar espaço. A mente justifica. Só dessa vez, eu preciso relaxar. Ninguém vai saber. A seguir, o ato acontece, em silêncio, sozinho, rápido. E logo depois, o peso. A culpa cai como uma pedra no peito. O arrependimento vem com força. A pessoa promete parar, promete a si mesma, promete a Deus, escreve até metas. Mas passa um tempo, às vezes horas, às vezes dias. E tudo começa de novo. E assim o ciclo se repete. Desejo, prática, culpa, promessa, recaída. Esse padrão cria raízes profundas. Ele vai moldando a identidade da pessoa. Ela começa a acreditar que é fraca, que nunca vai conseguir se libertar, que está presa nisso para sempre. E o mais trágico, começa a se conformar, a normalizar o sofrimento, a aceitar a prisão como se fosse uma parte natural da vida. Mas esse ciclo não rouba apenas energia. Ele rouba destino. Ele rouba propósito. Ele rouba tempo. Elimina sonhos, projetos, relacionamentos, a vida espiritual. Cada vez que esse padrão se repete, algo dentro da pessoa se distancia mais daquilo que ela poderia ter se tornado. Porque quando a alma entra em modo de sobrevivência, ela para de criar, para de avançar, para de crescer. E é aí que muita gente começa a se sentir travada. Nada vai para frente. Os planos não fluem. A vida parece emperrada. Por fora, pode até parecer que está tudo normal, mas por dentro, a alma está cansada, esvaziada, como se estivesse vivendo num lugar longe da própria origem. E não é só espiritual, é energético. A masturbação compulsiva não apenas mexe com o corpo, mas com o campo sutil da pessoa. Ela começa a vibrar mais baixo, a atrair mais distrações, mais tentações, mais confusão mental. E tudo isso se conecta em espiral. Quanto mais ela cede ao ciclo, mais difícil parece sair dele. Mas aqui vai uma verdade que talvez ninguém tenha dito a você com clareza. Você não nasceu para viver preso a esse ciclo. Você foi criado com um propósito maior. Você carrega dentro de si uma centelha divina que não foi feita para viver escondida atrás da vergonha. Esse ciclo é uma prisão construída pela repetição, mas qualquer prisão pode ser quebrada quando a mente desperta e o espírito assume o controle. Só que isso não acontece por mágica. Acontece por decisão, por verdade, por entrega. E se esse ciclo está roubando sua energia, sua fé e sua visão de futuro, então é hora de quebrar esse padrão, não com força bruta, mas com luz. Porque onde entra a luz, a escuridão já não tem mais poder. Agora que você já entendeu o ciclo, precisamos ir mais fundo, porque isso aqui não é só sobre certo ou errado, moral ou pecado. A masturbação compulsiva é, antes de tudo, uma questão de energia, de domínio, de governo interior. A pergunta real que precisa ser feita é: quem está no controle? O seu corpo ou o seu espírito? Quando o corpo governa, a alma enfraquece. Quando os impulsos mandam, o propósito adormece. E aqui não se trata de reprimir desejos com raiva ou se punir pela vontade que sente, mas de perceber que há algo mais profundo pedindo para acordar dentro de você. Nós fomos ensinados a pensar que tudo é sobre prazer, que o que importa é se sentir bem agora, comer o que quiser, ver o que quiser, tocar o que quiser, e se alguém disser o contrário, é repressão. Mas essa é uma das maiores mentiras espirituais do nosso tempo. Porque prazer sem consciência vicia.
Prazer sem propósito destrói. E quanto mais alimentamos o corpo sem alinhamento com o espírito, mais distantes ficamos da nossa verdadeira natureza. Você não é seu desejo. Você não é sua vontade do momento. Você é espírito. Você é consciência. Você é presença. O corpo é um instrumento. Sagrado, sim, mas não foi feito para dominar. Ele foi feito para servir ao propósito do espírito desperto. E quando isso se inverte, tudo na vida começa a desandar. Pensa comigo. Quantas vezes você já sabia que aquilo não era bom para você? Mas mesmo assim cedeu? Não porque queria, mas porque estava fraco. Porque a mente estava cansada, o coração estava pesado, o corpo estava no automático. Isso não é liberdade. Isso é prisão disfarçada de prazer. E a masturbação, nesse contexto, se torna uma válvula de escape que alimenta a ilusão de controle, quando, na verdade, mostra o quanto perdemos o domínio de nós mesmos. É por isso que a verdadeira batalha não é contra o desejo em si, é contra o desgoverno interno, contra a desconexão entre espírito e corpo. A libertação começa quando você escolhe retomar o governo da sua casa interior. Quando você reconhece, isso me domina, mas não precisa mais me dominar. E isso exige mais do que força de vontade. Exige consciência espiritual, exige presença, exige colocar o espírito no trono novamente. Porque quando o espírito governa, o corpo encontra paz, e o desejo se transforma. Ele deixa de ser uma prisão, e passa a ser uma energia canalizada para a criação, para o amor verdadeiro, para o propósito. Você não foi feito para viver em guerra consigo mesmo. Você foi feito para viver em unidade, em equilíbrio, em domínio. E essa reconexão começa quando você entende, com clareza e sem máscaras. Não é só sobre parar um comportamento. É sobre acordar o espírito e deixá-lo assumir o leme da sua vida. Só assim o corpo se alinha. Só assim o desejo se purifica. Só assim você reencontra a sua força, aquela que estava adormecida debaixo da culpa, esperando que você dissesse: chega, agora quem comanda sou eu. E é justamente nesse ponto da jornada que o jejum entra como uma chave espiritual poderosa. Mas não pense que estou falando apenas de deixar de comer por algumas horas. O jejum verdadeiro é muito mais profundo. Ele é um ato de governo. É quando você, conscientemente, escolhe negar o corpo, não por ódio, mas por honra. Não por repressão, mas por alinhamento. É você dizendo com ações silenciosas: o meu espírito é quem manda aqui. O jejum é a ferramenta esquecida num mundo que vive correndo atrás de prazer imediato. Vivemos numa sociedade que nos estimula o tempo inteiro a ceder. Ceder à vontade de comprar, de comer, de ver, de tocar, de se perder em distrações. E quanto mais você cede, mais enfraquece o músculo espiritual que te sustenta de pé nos dias difíceis. O jejum quebra esse ciclo. Ele desacelera o impulso. Ele ensina a alma a respirar sem correria. Ele desliga o automático e liga a presença. No jejum, o que importa não é o que você deixa de fazer, mas o que você começa a sentir. Você começa a perceber o quanto estava anestesiado. Começa a sentir a ansiedade que sempre empurrou para debaixo do tapete. Começa a ouvir a própria mente gritando, porque sem distrações, a verdade começa a emergir. E é aí que o jejum cura, porque ele traz à tona aquilo que estava escondido. Ele escancara as feridas que você tentava tapar com prazer rápido. Ele limpa, revela, reconecta. A masturbação compulsiva, na maioria das vezes, é sustentada por uma mente inquieta, por emoções acumuladas, por traumas não resolvidos. E o jejum, quando feito com propósito, vira uma faxina da alma. Ele cria espaço para que o espírito volte a respirar. E mais, o jejum é um treinamento. Ele fortalece o não interior. Aquele não que você precisa dizer quando estiver sozinho, tentado, vulnerável. Quando tudo parecer empurrar você para mais uma recaída, é o espírito treinado no jejum que vai se levantar e dizer: eu não sou mais comandado por isso. É no jejum que você aprende a esperar, a pausar, a resistir. E mais do que resistir, a transformar. O desejo, que antes te arrastava, começa a ser redirecionado. Aquela energia que ia embora em segundos de prazer, começa a ser canalizada para criar, para orar, para crescer, para servir. Porque o desejo não é seu inimigo. O descontrole é. E jejuar é recuperar o controle. É dizer ao universo, ao mundo espiritual e a você mesmo: eu estou me alinhando com o céu. Quando você jejua, você começa a vibrar diferente. Você começa a pensar com mais clareza. Sua percepção espiritual se aguça.
Sua sensibilidade aumenta. E aquilo que antes parecia impossível, parar de vez com o ciclo da masturbação compulsiva, começa a se tornar possível, real, acessível. O jejum não é uma fórmula mágica, mas é uma ponte entre o seu estado atual e a versão espiritual que Deus já viu em você, aquele que você sente no fundo que nasceu para ser. E essa ponte está aí, ao alcance da sua decisão. Tudo começa com um sim silencioso, um sim com fome, um sim com sede de Deus, um sim que diz: chegou a hora de limpar tudo que me mantém longe da minha essência. Porque jejuar é isso, é voltar para casa, voltar para casa. Essa é a verdadeira libertação. Mas o caminho de volta nem sempre é fácil. Porque quando você começa a se purificar, tudo aquilo que estava adormecido dentro de você começa a acordar. Medos antigos, traumas esquecidos, vazios que você achava que já tinha superado. Tudo vem à tona. E isso pode assustar. Porque, no fundo, muitas pessoas não estão viciadas apenas na masturbação. Elas estão viciadas em fugir de si mesmas. A libertação, de verdade, começa quando você para de correr. Quando você aceita olhar para o que está dentro, sem filtro, sem desculpa, sem máscara. E essa é uma das decisões mais corajosas que alguém pode tomar. Parar de usar o prazer como anestesia e começar a sentir, de fato, o que precisa ser curado. É nesse momento que a cura começa. Porque a dor que você encara com consciência não tem mais poder sobre você. E essa é a beleza da jornada espiritual. Ela não exige perfeição, mas exige verdade. Deus não está esperando que você vença tudo para só então se aproximar. Ele está chamando agora. No meio da tua luta, no meio do caos. Porque é nesse lugar, onde a maioria se esconde, que os escolhidos se revelam. Você precisa entender. Essa batalha que você vive hoje, por mais solitária e vergonhosa que pareça, faz parte do teu processo de lapidação. Os maiores guerreiros espirituais passaram por desertos antes de pisar na terra prometida. Os mais fortes não foram os que nunca caíram, mas os que caíram e decidiram levantar com mais consciência, mais humildade e mais fome de Deus. E talvez você esteja se perguntando: mas por que eu? Por que essa luta comigo? E eu te respondo com todo amor e firmeza: porque você carrega algo grande. Porque o inimigo só investe pesado em quem tem um chamado poderoso. Porque sua vida, limpa e curada, vai libertar outras. A masturbação compulsiva é uma prisão construída com repetições silenciosas. Mas ela pode ser desmontada, um dia de cada vez, com decisões conscientes, com presença, com jejum, com oração, com verdade, com lágrimas, se for preciso. Porque a libertação não é linear, ela vem em ondas. Às vezes dói, às vezes cansa, às vezes parece que nada mudou, mas algo está mudando sim. Dentro de você. E nesse processo, uma coisa é certa: Deus não te abandona. Ele vê cada esforço, cada não dito em silêncio, cada queda seguida de arrependimento sincero, cada vez que você se ajoelha e diz: Pai, eu quero sair disso. E Ele ouve, sempre ouve. Porque quem tem coração quebrantado nunca está longe do céu. Essa luta vai passar, essa prisão vai ruir, essa fase não define quem você é. Ela apenas revela o quanto você é capaz de vencer, se decidir continuar. Porque a libertação já começou. Ela começou no momento em que você parou de esconder e começou a buscar luz. Então, continua. Persiste. Não solta a mão de Deus. Porque no final dessa jornada você vai olhar para trás e perceber: não foi o prazer que te construiu, foi o propósito. E é ele que vai te sustentar daqui para frente. E agora que você entende a profundidade dessa jornada, é hora de dar um passo que poucos estão dispostos a dar: transformar essa luta em missão. Porque quem venceu a si mesmo carrega dentro de si uma autoridade espiritual que o mundo não pode ignorar. Existe uma diferença entre quem fala de fora da prisão e quem já esteve lá dentro, sentiu a dor das correntes e aprendeu a se libertar com as próprias mãos. Ou melhor, com o espírito desperto. Essa diferença é o que transforma sua dor em mensagem, sua vergonha em testemunho, sua fraqueza em poder curador. Você não foi escolhido para ser mais um que sofre em silêncio. Você foi escolhido para ser canal, para levar luz onde hoje há escuridão. E essa luz começa a brilhar de verdade quando você entende que a sua libertação não é só para você. Ela é para aqueles que vão cruzar seu caminho. É para aquele amigo que também sofre calado,
para aquele jovem que está prestes a se perder, para aquela alma que só precisa de alguém que diga: eu já estive aí e eu saí. Você também pode. É por isso que o inimigo tenta te calar. É por isso que o ciclo da masturbação compulsiva tenta te manter em culpa, vergonha e paralisia. Porque enquanto você estiver se escondendo, não vai perceber o quanto sua história tem poder. Mas quando você se levantar e disser: isso não me define mais, você se torna uma ameaça. Seja realista. Essa libertação é uma guerra. Mas também seja consciente. Você não está lutando sozinho. O céu inteiro se move por uma alma que decide romper com aquilo que a enfraquece. O universo inteiro conspira a favor de quem desperta. Quando você jejua, quando você ora, quando você resiste, algo no invisível se quebra. Correntes caem, portais se abrem, fortalezas mentais começam a ruir. Você pode até não ver com os olhos, mas sentirá na energia, na paz que vai voltando devagar, na clareza que renasce, na força que surge onde antes havia fraqueza. A presença de Deus se manifesta com mais intensidade quando você escolhe a verdade, quando você se despe da performance e apresenta o que há de mais cru dentro de si. Esse é o caminho dos escolhidos. Não é o caminho mais fácil, é o caminho mais puro, o mais profundo, o mais verdadeiro. É o caminho de quem entende que a própria vida não é só para ser vivida, mas oferecida. E oferecer a própria libertação como ponte para outros é o que transforma guerreiros comuns em instrumentos vivos do sagrado. Então, agora que você já compreendeu tudo isso, não volte para o antigo lugar. Não se conforme mais com o que te acorrentava. E quando vierem as recaídas, porque elas podem vir, lembre-se, isso não é o fim, isso é parte do processo. O que define um libertador não é a ausência de quedas, mas a escolha de levantar mais desperto do que antes. Você está voltando para casa, está voltando para si. E à medida que isso acontece, outros serão guiados pela sua luz. Porque é assim que Deus opera. Ele pega a dor, molda com o tempo e transforma em cura para muitos. Você foi chamado para isso e está pronto. Mesmo que ainda não se sinta assim, o céu já reconhece quem você está se tornando. E agora que chegamos até aqui, talvez você esteja sentindo algo diferente. Não é só uma emoção passageira, é um despertar. É como se algo dentro de você tivesse sido lembrado do que sempre soube, que existe uma força maior te chamando de volta para o seu centro, para a sua essência, para o seu verdadeiro propósito. A masturbação compulsiva pode até parecer um detalhe, um hábito escondido, mas no fundo ela representa um ponto de ruptura, uma fenda entre quem você é hoje e quem você está destinado a ser. E esse abismo só se fecha com consciência, com entrega e com ação. Você precisa escolher. Não basta entender, não basta sentir. É preciso decidir. A decisão de se levantar, de começar o jejum, de orar mesmo quando parecer seco, de resistir mesmo quando o impulso gritar. Porque se você esperar o momento ideal, ele nunca vai chegar. A libertação acontece no agora, quando você age mesmo sem ter todas as forças. E para isso, você vai precisar se lembrar todos os dias de quem você é. Vai precisar olhar no espelho e dizer: eu não sou o meu passado, eu não sou o meu erro, eu sou um espírito em ascensão. Vai precisar criar um ambiente interno e externo que favoreça o seu crescimento. Cortar o que alimenta o vício. Colocar limites onde antes havia permissividade. Trocar distração por direção. Sim, vai doer. Sim, vai ser difícil às vezes. Mas o que você ganha é infinitamente maior do que o que está deixando para trás. Você vai ganhar paz, clareza, dignidade, poder espiritual, reconexão com Deus e, o mais importante, consciência de quem você é. Porque no final essa batalha não é contra o sexo, contra o prazer ou contra o corpo. Essa batalha é contra a mentira de que você é fraco demais para mudar. E essa mentira precisa morrer hoje. Você não nasceu para ser refém de ciclos ocultos. Você nasceu para ser canal de cura, ponte de luz, mensageiro do divino. Você nasceu para libertar outros. E para isso, precisa se libertar primeiro. E não se engane, essa libertação já começou. Se você chegou até aqui, é porque já deu passos que muitos nunca tiveram coragem de dar. Agora é só continuar. Fortaleça sua mente com oração. Alinhe seu corpo com o jejum.
Reposicione sua alma com a verdade. E lembre-se todos os dias, você não está tentando se tornar alguém melhor. Você está apenas voltando a ser quem você sempre foi. Antes das distrações, antes da culpa, antes das correntes. O céu já te vê limpo. Agora é a sua vez de enxergar isso também. E viver como quem já está livre. Porque a libertação, no fim das contas, é só o começo de uma nova missão. E essa missão é sua. Tudo o que falamos até aqui não é apenas um conteúdo para te informar. É um chamado para te transformar. Um lembrete de que essa luta silenciosa que você enfrenta tem sentido. Que ela está lapidando em você uma força que o mundo ainda não viu. Que cada vez que você resiste, jejua, ora, chora, cai e levanta, você está se alinhando com o propósito para o qual foi criado. A masturbação compulsiva não é só um hábito a ser vencido. É uma brecha a ser fechada, uma energia a ser realocada, uma prisão emocional que precisa ser quebrada com consciência e presença. E você já começou esse processo. A libertação está mais perto do que nunca. Não pare. Continue aprofundando sua espiritualidade, conhecendo a si mesmo e se reconectando com a fonte. A cada escolha feita com verdade, você se torna mais inteiro, mais desperto, mais forte e, principalmente, mais disponível para aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Se esse conteúdo tocou você de alguma forma, comente aqui embaixo. Eu escolho viver em espírito. Esse simples gesto vai firmar a sua decisão diante de você mesmo. E talvez inspire outros que estão lendo os comentários a darem o primeiro passo também. E se você sente que esse vídeo pode ser a resposta que alguém precisa, compartilhe. Espalhar luz também é um ato de libertação. Nos vemos em breve. Com amor, firmeza e verdade, Carlos Modesto, Canal Sabedoria Enriquecedora.